vamos falar de comunicação novamente, trazendo a Marô como convidada. Bem-vinda, Marô. Falar sobre um tema que eu adoro, né, e que é tão desafiador. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho do seu livro. O que ele traz para a gente de importante para o mundo corporativo, para as pessoas? Bom, então estou lançando aqui, está chegando agora nas livrarias, Ponto de Encontro, conversas que curam, conexões que transformam, né? Ele traz desde as histórias da pesquisa, né, do meu doutorado, que eu entrevistei 12 lideranças que trabalham com a liderança participativa, com o foco com a cultura do diálogo nas suas organizações, né, de vários setores, associação médica, universidades, né, que trouxeram essa questão do diálogo para o centro da organização e tem os desafios, né? Sim. Como é que a gente sai de uma liderança heróica, daquele líder que sabe tudo, que tem todas as respostas, para uma liderança host, anfitriã ou autêntica, uma melhor tradução aqui, né, para o Brasil, que é o líder que acolhe todas as vozes, que ouve, que consegue lidar com os problemas complexos, com a incerteza, que tem a presença, né, a qualidade da atenção plena para poder lidar com quem pensa diferente, para trazer a diversidade também para o centro da questão. É o que a gente chama de líder humanista, né? Humanizado, consciente, né? E aí ele vai, só que são as várias camadas do diálogo, né? Sim. Eu quis fazer um apanhado aí de toda a trajetória da minha vida e da pesquisa, desde os meus trabalhos lá atrás com sustentabilidade, esse desafio do nosso encontro com o planeta Terra, né? Com a nossa grande casa, como é que é a nossa relação com o ambiente. Essa nossa relação nas organizações, no trabalho, né? Nas equipes. Nas escolas, porque eu também tenho um trabalho grande de formadora em educação também, com professores que usam o diálogo na sala de aula, diretores de escola que estão transformando aí a educação no Brasil. Nas famílias, porque né, é um desafio complexo. Começa né? lá, né? Comunicação não violenta, eu como mãe de 3 filhos também, mediadora de conflitos, né? Vivo isso na pele, nos desafios de uma educação não violenta, Sim. uma educação que conecta. Nas escolas, nas famílias e o ponto principal dentro da gente, né? Como é que a gente também tem um diálogo interno positivo, propositivo, como é que a gente também pode ser o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga, né? Sem cair no jogo da culpa também, cuidando da gente para a gente poder cuidar aí das relações, né? Que momento que foi lançado o livro, Marô? Ele está em pré-venda, ele está chegando nas livrarias agora, nessa semana, em julho, 16, 17 de julho. Tá. E o lançamento oficial vai ser dia 27 de agosto, já aproveito para convidar todo mundo. Todo mundo na livraria da Vila, da Fradique, Coutinho e Pinheiros. Legal, um bom lugar esse, né? Estamos aqui. E vai ser um encontro também, né? Então chamei a Ana Holanda, que é uma escritora, jornalista, que escreveu o prefácio, e o Ademir Paulino, que é meu treinador, atleta, mestre da corrida também, né? Para falar e juntar dessas. Vai ter um pouco de entrevista pontas. ou palestra? Um bate-papo, né? É um encontro. O que eu procuro trazer nesse livro é muita prática, né? Do dia a dia. Quem me conhece fala, Marocco vive na prática o que ela ensina, o que ela fala, tento. Então, tem que ser uma conversa, tem que ser um encontro, né? E o livro eu trago várias entrevistas também, são muitas vozes, não tem como escrever um livro sobre o diálogo não trazendo tantas pessoas, né? Todo o nosso trabalho de consultoria também, sim, né? Sim. Os projetos. Faz todo sentido, tudo né? Que a gente pode aprender, né? A cada conversa a gente aprende muito. A cada conversa, a cada pessoa, né? A gente vai aprendendo. Sim. Porque cada um tem o seu jeito, as pessoas são diferentes e vão ter ideias diferentes também, né? Muito bom. E como nós, com o seu livro, eu com os treinamentos também, a gente fala de comunicação, eu queria fazer uma primeira pergunta aqui para você, falando sobre a comunicação, né? Como saber se a pessoa se comunica bem, Marô?
Então, Explica essa isso é pra uma gente. pergunta muito difícil. Muitas pessoas vêm me procurar, né, Maru? Quero sua mentoria. Eu descobri que eu não sei me comunicar. E pessoas assim, não tão jovens, né, que até com uma Sim, certa sim. idade, passou a vida toda, É, chega a essa conclusão que eu não sei me comunicar. Quer dizer, a pessoa fala, todos nós falamos, ouvimos, todos os né? dias. Todos os dias aprendemos a falar desde pequenininho, Pois né? é. Lidamos com muitas pessoas, então. Mas o que que é a comunicação? Ela vai muito além da fala. Ela é tornar comum, né? Então, para eu me comunicar bem, eu preciso ter o outro, né? Eu tenho um interlocutor ali, tem uma Sim, outra pessoa que precisa entender aquela mensagem, e aí a gente precisa construir uma mensagem comum, um combinado, né? Um acordo. Você entendeu mesmo o que eu falei? Ah, entendi, então tá certo. Então a gente vai para esse lado, né? A gente sim. torna comum aquilo que eu trago, o que você traz. E o diálogo, né, a boa comunicação é esse espaço entre a gente. Não é nem o que eu falo, nem o que você fala, mas é o que a gente pode construir juntos, né? Então, uma pessoa que se comunica bem é aquela que tem as suas necessidades atendidas. Se a gente pegar pela comunicação não CNV. violenta, teoria das necessidades humanas universais, todos nós precisamos ser ouvidos, ser vistos, a gente precisa de pertencer, né? Assim como a gente precisa de água, de alimento, de abrigo, de carinho, de amor. Então, são necessidades universais. Sim. E quando a gente consegue ter essa linguagem um pouco mais viva, essa linguagem a serviço da vida, né? Do que está vivo em mim, do que está vivo em você, do que a gente precisa entregar como tarefa, como trabalho aqui, né? Aí a gente tem essa comunicação boa, né? Foi bom você tocar nesse assunto, porque quando a gente está falando de necessidades, a gente é tudo igual, né? A gente tem as necessidades, são tudo parecidas, né? E como a gente sabe que essas necessidades são ou não atendidas, que se eu estou atendendo uma necessidade do outro? Você tem a resposta para isso? Então, do outro eu tenho que confirmar com o outro, tem que né? confirmar. Eu tenho que... Não existe nada óbvio, né? A gente conversava isso. Na comunicação nada é óbvio, né? Sim. E tantos mal entendidos, tantos desentendimentos acontecem quando a gente acha que não. Eu falei, ele entendeu, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Eu perguntei, eu chequei com ele, eu confirmei. Mas a necessidade a gente sente, né? A gente ter uma... Tem essa questão de perguntar para o outro, né? Tudo bem, essa conversa foi boa para você? Você se sentiu contemplado? Faz sentido ou não? Faz sentido, não, né? E tem uma coisa da gente se sentir em paz também, né? Parece um pouco difícil de explicar, mas a gente sente no corpo, sabe? Quando você tem uma boa conversa, tem um encontro que funciona, que você aprende, que você sai transformado. Às vezes até não era bem o que você pensou antes. Sim. Pode ser uma conversa difícil, mas quando você sente que teve um movimento, teve uma ação, teve uma conexão. Teve o interesse do outro de querer saber mais, conversar, dar abertura. Uma abertura, né? Uma curiosidade para entender também por que aquela pessoa pensa daquele jeito. Quando a gente não leva tudo para o lado pessoal, né? Quando a gente consegue separar as pessoas dos problemas, aí vai um pouco das técnicas de negociação, mediação, né? Conseguir entender que temos um assunto aqui para tratar, né? Não é a pessoa, né? Não é aquela pessoa que é difícil. Talvez o nosso assunto seja difícil, a nossa tarefa seja difícil, né? E aí a gente precisa de muita gente. E não necessariamente em cada conversa, né? Ou em cada discussão, conversa, diálogo, né? Tem que ter uma verdade, né? Tem que sair resolvido algo. Mas não, pode ser o começo de uma estruturação daquilo que a gente conversou, né? Do que a gente quer, onde a gente quer chegar, onde cada um quer chegar. Pode ser que eu queira chegar num lugar, você chegar no outro e talvez a gente, numa conversa, consiga chegar, você aonde você queria e eu aonde eu queria. Sim. Né? Eu lembro que eu tinha um desafio enorme numa empresa e a empresa nunca tinha conseguido fazer um programa de incentivo às vendas, né? Vender, receber algo em troca, incentivo às vendas que as pessoas se empolgassem em fazer.
E aí eu tinha esse desafio, era o gestor dali, eu precisava trazer uma solução para isso, para a empresa. E aí eu encontrei, assim, um colega e nós marcamos um dia para a gente conversar, daí fui eu, minha esposa dele e tudo mais, e nós fomos conversar num restaurante, a gente foi jantar, e aí ele começou a explicar um pouquinho sobre a vida dele no trabalho dele, como que ele faz aquilo, e eu um pouquinho sobre como eu faço, e a gente chegou num resultado que, só para você ter ideia, atendeu extremamente a minha necessidade, mais a necessidade da empresa onde eu estava. Então eu levei algo, é lógico que eu tive que transformar em relação à cultura daquela empresa, mas eu levei uma solução por intermédio de uma conversa, de um diálogo com um outro colega que nem conhecia a empresa onde eu trabalhava. E aquilo foi aonde a gente chegou respeitando cada situação, cada empresa, as diferenças, né? Sim, e num contexto fora, né, da empresa. Fora, vezes, exatamente. Que poderia só ficar na bobagem ou com umas conversas furadas, né, falando de coisas meio banais, mas não, direcionei para um caminho onde eu estava com aquela necessidade e ele me ajudou. Pronto. Né? E isso foi sensacional. Não estava esperando que eu saísse de lá com uma solução. Mas eu, teoricamente, saí com uma solução porque na minha cabeça já ia construindo, alinhavando um pouco para entregar para a empresa que eu estava trabalhando. Enfim, isso é comunicação. Sim. Isso é conversas que podem trazer resultados para ambas as partes e que não vai gerar conflito, não é uma polarização. A minha empresa é assim, a sua empresa é assado, o certo sou eu, o errado é você. E hoje, por que será que essa polarização existe? Eu acho que as pessoas não estão mais dispostas a ouvir, né? A gente tem... A nossa atenção é um recurso muito precioso e ela está sendo capturada, né? O tempo todo, né? Então, a gente... o tempo todo, né? Com o celular, o tempo todo... Tem muita informação, é muita coisa acontecendo... E a gente nunca está aqui agora, presente, né? Hoje eu falei, não, eu vou almoçar sem mexer no celular. Eu consegui até o final do cafezinho ficar sem olhar o celular. E faz uma diferença, porque eu estou me alimentando, eu estou comendo, né? Eu preciso daquele alimento, preciso prestar atenção no que eu estou comendo. Às vezes a gente até se sente mais satisfeito até do que você comer correndo, você nem sabe o que comeu. Sim. Então são essas pequenas ações, né, do dia a dia que a gente está deixando de fazer, de prestar atenção, e com as pessoas a mesma coisa, né? E as telas, né? Quando eu tenho uma barreira, quando eu posso mandar uma mensagem de qualquer jeito, sem pensar que tem uma pessoa que vai receber aquela mensagem, quando eu tenho muitas pessoas... Opa, deixa eu desligar aqui. Quando eu falo em número de seguidores, em pessoas que sem me importar que por trás de cada número tem uma pessoa ali, né, que vai receber aquela mensagem, que pode não gostar, que pode se sentir ofendido, né? Eu uso a tela, né, como um escudo de proteção. Sim. E aí eu posso dizer o que eu quero, né? Eu não meço as minhas palavras, eu não penso na outra pessoa, não tenho esse cuidado. Eu acho que está faltando um cuidado por esse automático que a gente está vivendo. Né? De certa forma, a gente está se auto-sabotando, né? Sim. Porque a gente está esquecendo até das nossas necessidades, da importância que existe com os nossos familiares, a importância que existe com os nossos interesses mesmo, né? Você falou de corrida agora há pouco numa conversa, de você correr, de ir cedo, praticar esporte e tudo mais. Eu faço isso também. A gente nunca se encontrou no Ibirapuera, mas eu vou também no Ibirapuera, eu e minha mulher. Mas assim, mas é tudo um desafio. Você está desafiando o seu cérebro, porque ele quer outra coisa. Sim. Ele quer dormir mais, ele quer, né, descansar mais, ele quer facilitar a vida, que o inconsciente faz isso, né? Facilita a vida da gente. E a gente tem que ser muito consciente nessa hora que a gente faz isso. Enfim, muito bom. Como que essa comunicação acontece nas equipes corporativas, Marô?
Então, nas equipes a gente fala sempre do feedback, né? Sim. O bom, básico feedback, né? Eu poder dar um retorno, né? Para aquela equipe, para a pessoa que trabalha comigo, a pessoa conseguir ouvir também aquilo, né? Sem também levar para o lado pessoal, pensando que se eu estou numa posição, num cargo de liderança, eu estou vendo além, né? Eu tenho uma visão um pouco mais ampla, então eu posso, né, apontar ali o que precisa ser melhorado. Aquela pessoa também tem um plano de carreira, né? Tem um plano de crescimento ali e ter e aí a gente fala muito da gente diminuir o medo interpessoal, né? Quando a gente fala em segurança psicológica nas equipes, a base, né? Para a gente ter uma cultura de diálogo, para a gente ter uma prática mesmo de diálogo, eu consegui diminuir esse medo, né? O medo de errar, o medo de falar alguma coisa que possa soar inadequado numa reunião, então eu me calo e aí eu deixo de dar uma ideia brilhante que poderia melhorar aquela situação, que poderia solucionar um problema, algo que alguém não tinha pensado. Nesses métodos de diálogo, né, que a gente trabalha, o Café Mundial, o Art of Hosting, todas essas metodologias, a gente fala que toda contribuição é importante. Não existe ideia boba, né? Se aquela pessoa está sentindo aquilo, e tem aquele contexto, e ela tem aquele entendimento, está vendo aquilo por um outro viés, é de uma outra área, né? Então ela tem uma contribuição. Então, como que a gente lidar com essa diversidade? É como nos sistemas vivos, né? Onde tem diversidade, tem riqueza. Uma floresta, ela é diversa, biodiversa e rica, porque ela tem muitas espécies ali coexistindo. Nos times, quanto mais diversidade a gente tiver, mais inteligência a gente vai ter, a nossa inteligência coletiva, né? Que está entre ali. Agora, se eu tenho um time com todas as pessoas todas iguais, né? Eu vou ter menos riqueza, né? Eu não tenho diversidade. Os clientes são diferentes, são diversos. Então, como é que eu vou atingir, né, um mercado se na minha equipe eu só tenho pessoas que pensam igual, que estudaram na mesma escola, que têm os mesmos hábitos, que frequentam os mesmos lugares? Isso empobrece, né? Você não acha que a cultura da empresa favorece isso muitas vezes? Sim. Porque aí você quer seguir a cultura da empresa, mas ela não contempla toda essa diversidade, né? Ela quer que você siga aquela regrinha de sempre. A empresa tem 100 anos. Ela quer que siga as regras da cultura, né? E a diversidade faz com que você tenha um líder muito bom e um líder médio. Sim. Se você seguir a cultura, muitas vezes você pode ter o líder médio, todos eles serem médios, como todos eles serem bons. Mas eu duvido que você seguindo uma cultura sem a diversificação das pessoas, né? Essa diferença de como agir, como chegar nos resultados, a gente seja tão competente assim. Acho que nem a gente falou, de um aprender com o outro e ir construindo algo dentro do nosso setor com as pessoas, né? O que você acha disso? Não ficar preso, você falou, pelo que você falou, eu entendo da tradição, né? Sempre foi assim, a gente sempre fez assim. 30 anos que eu faço isso, 40 anos. Vai continuar fazendo assim, mas o quanto que eu tô perdendo? Eu não tô inovando, né? Eu não tô antenado com o meu tempo, né? E aí a gente fala, então tem conflito de gerações, o problema é a geração mais nova, que não aceita nada, que estão, né? Na minha época era melhor. A gente sempre tende a achar que no passado tudo era melhor, porque a gente está distante do passado também. Não, e está justificando que você é o certo e o outro é errado. É o certo, mas o mundo mudou, né? Hoje já não tem mais espaço para eu falar, para eu usar certas expressões, para eu ter certas atitudes que eu tinha, né, há 10, 20 anos atrás. Não dá mais. Então a gente tem que se adaptar o tempo todo a isso, né? Tem que ter essa flexibilidade, né? É isso aí. E não é que é um conflito de gerações. Não, o mundo muda, né? A gente que tem que também, aquela cultura tem que estar sempre em adaptação. Também, de novo, a organização, pensar na organização como um sistema vivo, né? Dinâmico, com pessoas que trazem histórias, que trazem experiências, que trazem conhecimentos ali que precisam. E que necessita mudanças, né? Necessita inovar, né? Ser criativo para inovar, tem que ter essa abertura dentro da organização para que você
acompanhe até a tecnologia que vem Sim. mudando, né? Como que pode a tecnologia estar inovando e a gente, como seres humanos e profissionais, não estamos inovando? Tem muita gente que faz uma faculdade ou fez uma faculdade 1980, 1990 e acha que aquilo que ele aprendeu naquela época ele está totalmente só porque ele tem um diploma. Esse diploma, na realidade, pode rasgar, porque Não muita dá, coisa né? não se usa mais, Não, né? E principalmente quando a gente fala de todas essas habilidades, né, de comunicação, desenvolvimento pessoal, Exatamente. das relações interpessoais, não tem jogo ganho, né? O tempo todo eu tenho que estar praticando. É como diálogo é treino, né? Isso. Uma das pessoas fala isso no livro, diálogo é treino, né? Eu tenho que estar o tempo todo treinando. A cada conversa, a cada interação, pode dar muito bom ou pode dar muito ruim. Então não tem jogo ganho, né? Eu tenho que estar sempre, por isso com essa comunicação mais consciente, né? Do que eu falo, do que eu escuto, qual o contexto, Sim. o que cabe naquele ambiente, o que não cabe. Né, entender mesmo, né, como é que funciona esses e tem vários que ser, elementos. eu acho que tem que ser um pouco favorecido também pela liderança, né? Se você tem uma equipe, né? Eu tive equipes grandes. Hoje não tem mais isso dentro das organizações. Você tem uma equipe muito grande. Você coloca micro equipes dentro de um setor, por exemplo, né? Porque é impossível mesmo, com tantas coisas para fazer e mudar, né, e ajustar, não dá para você gerenciar 80 pessoas como eu gerenciei, é muito louco o negócio. Mas tem que ser favorecido, porque senão as pessoas não conseguem inovar e entender. Vamos dar feedback para 80 pessoas? Quando você vai terminar isso? Não dá. Né? Então tem que ser favorecido pela liderança e excluir um pouco essa questão de cultura. Cultura nós temos lá, visão, né? Missão, valores, e se tiver que mudar, muda, mas é aquilo que tem. Mas a gente, para atuar no dia a dia, precisa ter essa habilidade de saber que eu tenho uma equipe para atingir uma meta, um objetivo, e que se continuar do mesmo jeito, os resultados também vão ser iguais. Sim. Né? E como é que eu posso pegar e tirar e despertar o melhor de cada pessoa? Pois né? é. O melhor, o líder tem muito essa função, né? Despertar o melhor daquela pessoa. Né? Mas ele precisa ouvir, ele precisa saber a contribuição, ele precisa criar esse espaço, né? Não é só colocar todo mundo numa sala, falem aí. Não, quem domina mais a palavra, quem sabe mais de oratória, vai dominar o tempo. Então, por isso, pensar também, né, os métodos, né, de diálogo. Eu vou colocar as pessoas em pequenos grupos, eu vou trazer um café, eu vou criar um ambiente descontraído, né, para que isso vá se incorporando na prática mesmo, né, do dia a dia. Tem várias técnicas, não, tem várias estratégias que o RH, alguns diretores fazem e tudo mais, mas se traz as pessoas para a sala, tem um café e tudo mais, mas eu acho que tinha que ser mais estruturado, né? Falta um pouco de estruturação. Mesmo, um ritual, né? E que tenha um certo respeito pela opinião do outro. Sim, né? sim. Porque senão eu chamo a Mariazinha, o Josézinho lá que está ali, eu chamo ele só para falar, você está incluso aqui dentro do contexto, mas eu não estou nem escutando o que ele está dizendo. Então é importante que essas pessoas deem as suas opiniões e que seja considerada isso para um próximo momento, para você falar, a gente analisou, não dá nesse momento para fazer isso, ou dá para fazer, e a gente vai usar essa sua sugestão. Enfim, elevar um pouco aquilo que as pessoas esperam, né, de ser escutadas e que alguém faça algo por elas, né? Então falta um pouco disso. Ela não pode ser só uma estratégia jogada ao vento, né? Só para falar, nós temos um espaço onde você vai falar com o diretor. Tomar um café com ele, né? Mas como que isso se exatamente, desdobra, o que vai acontecer se eu falar o que eu preciso falar, ou o que eu gostaria de dar como sugestão, né? Uma vez eu entrei numa empresa, foi na Natura Cosméticos, que eu entrei na empresa e dei 35 sugestões, assim, no primeiro mês. Olha. E assim, ninguém me chamou. Não, me chamou. O gerente de RH me chamou para saber quem era o cara que entrou e que estava dando 35 sugestões. Mas ninguém pegou elas a fundo.
depois eu percebi que as coisas foram acontecendo, algumas tinham a ver com aquelas ideias, mas ninguém falou, olha, está existindo, já existe isso, ou vamos conversar um pouco, talvez você traga... Porque sugestão é aquilo que você escreve rapidamente ali, né? Não é um projeto, é o que você escreve rapidamente. Mas se me colocasse na frente de algumas pessoas, né, que já tivesse num projeto em relação àquilo que eu falei, poderia gerar uma conversa melhor. Eu estou dizendo isso mais para a gente elevar um pouco essa questão de não só uma estratégia, mas de um respeito pelo que o outro está tendo, o interesse que o outro está tendo com a empresa, entendeu? Uma continuidade, uma né? continuidade. A gente fala, as conversas elas não podem ser isoladas, né? Eu não isso. posso fazer uma dinâmica, um café maravilhoso e tal, e acabou por aí. Não, aquilo gera uma ação, né? Gera uma São ação, que mostra a importância ações. que aquela pessoa tem pra gente. Sim. Ela deixou de ser invisível para se tornar visível, né? Então isso é importante para quem está num nível hierárquico operacional, por exemplo, e que foi chamado pelo diretor para conversar. Então a gente tem que ter um pouco mais de estratégia. Enfim, como a gente lida com quem pensa diferente? Tem 2 pontos, né? Pensar diferente e também pessoas que são difíceis. São difíceis de falar, de conversar. Esse cliente é muito difícil, essa pessoa é muito difícil. Então, o pensar diferente, né? A gente tem essa oportunidade de aprender com o outro, né? Ou a gente ergue as nossas palavras e a nossa postura também, ou elas abrem janelas, né? Pontes, constroem pontes, ou a gente ergue um muro, né? De uma barreira, e aí não. Pois é. Então, quem pensa diferente, ele traz... Por que a gente pensa? É uma pergunta, né? Por que a gente pensa do jeito que a gente pensa? Porque a gente teve uma série de experiências, teve uma história, teve uma formação, teve um trabalho, né? A gente andou por vários ambientes, né? Vivenciou muita coisa, tem toda uma trajetória que faz a gente estar aqui hoje pensando do jeito que a gente pensa, né? Então, entender também que o outro veio de outro lugar, teve outras experiências, tem outra formação, às vezes é uma outra área, né? Uma linguagem toda técnica de uma outra área que a gente não tem compreensão. Se não tiver esse esforço de entender, né, o que significa cada termo, né, de tradução mesmo, e de tentar entender também o mundo do outro, né? Por que essa diferença pode ser de novo, uma riqueza, uma oportunidade, né? Uma oportunidade de diálogo, né? Ou pode ser um caminho para um conflito, para uma escalada de um conflito. Pode também, ser, que você né? pode minimizar isso, né? Sim. E a pessoa é difícil, mas o que é difícil? Por que essa pessoa é difícil, está difícil, né? Na verdade, ela está difícil. Está difícil. A gente pode trocar, ela está difícil. Será que a situação dela está difícil também? O que ela está passando? O que ela está precisando, né? O que ela está precisando? Qual a necessidade não atendida, né? Então, sempre que a gente perguntar, procurar investigar, saber quais são as necessidades não atendidas para que ela haja daquele jeito, né? As ações, as atitudes, a fala mais ríspida, mais grosseira, é um sintoma, né? Não é o que aparece, né? Eu uso muito a imagem do iceberg também nos treinamentos. Sim, né? sim, a gente só vê a pontinha, a nossa fala é a pontinha. E todo o bloco de gelo que está submerso, né? Que eu não vejo, que é o que a pessoa está passando, seja na vida e que pessoal, são os problemas, né? Seja na vida profissional também, a sobrecarga, o excesso de trabalho, tanta coisa, né? Pois é. Mas eu preciso ter essa abertura, né? Que ela possa falar, que eu possa ouvir, que a gente possa tentar juntos ali achar um caminho possível, né? Agora, só rotular, essa pessoa é difícil, eu deixo ela ali sozinha, né? E todo mundo começa a falar que ela é difícil. E eu já vi muita muita gente se prejudicar numa empresa por todo mundo achar que aquela pessoa era difícil. Então. Precisa saber se ela era difícil ou se o líder não deu aquela atenção, a empresa como um todo não deu atenção. Então tem muitas injustiças também sendo praticadas nas empresas sem ela ter um diagnóstico de cada um, né? E quem deveria fazer dentro de cada equipe são os líderes.
Sim. né? Um Ter diagnóstico. esse olhar um pouco mais amplo. Mais amplo, né? e Conhecer não ficar cada querendo pessoa. isso, conhecer as pessoas profundamente, e não só pensar no que ele quer, né? Porque tem muitos líderes que eles querem crescer na empresa e ele só pensa nele, Sim. né? Então você trabalha para mim e eu quero crescer, pensa primeiro nele, depois pensa na equipe. Então, não que seja errado, mas eu acho que tem que pensar você em você, mas na equipe também, porque você Sim. tem uma responsabilidade pela equipe, né? Claro. Enfim. Tá bom, então os difíceis, eles estão difíceis. Pode ser que ele não é difícil. O que é difícil para você? Porque né? todo mundo falava que o Marcelo era difícil. Então... Era difícil, então eu só estava naquele momento. Teoricamente. E você isso. pode ser fácil para outra pessoa, né? Em outro contexto. Que me né? entenda melhor, então, né? Depende do contexto, depende do ambiente, né? E Tá bom. depende... Ok. Qual o custo da falta de comunicação nas empresas? Comunicação assertiva, né? Porque comunicação existe, mas Sim. assertiva ninguém sabe se é. Então, tem né? custos financeiros, né, muito altos, várias pesquisas que trazem, né, bilhões de dólares, desde a falta de comunicação, né, eu perco um prazo, eu perco um contrato, eu perco um cliente muitas vezes, né, algo que se perdeu e que ninguém lembrou ali, aquela falta da comunicação assertiva necessária, né, direcionada para resolver um problema, uma situação. Os custos emocionais também, quando a gente fala... Saúde mental e tudo mais. Sim, essa questão da grosseria, o custo da grosseria, daí seria uma outra forma de se comunicar, um jeito grosseria também, né? Sim, pode começar num conflito, num problema de comunicação, né? Um jeito ríspido de falar, as agressões verbais, microagressões, né? Que é o que a gente chama de violento, né? Uma comunicação violenta. A gente não percebe o quanto que a nossa comunicação é violenta, sim, né? sim, a gente acha que violento é dar um soco na pessoa, não é. Também mas não é só isso. Eu posso ser violento na fala, né? Eu posso ser violento em não falar, em não me comunicar com aquela pessoa, no silêncio, né? A cultura, o tratamento de silêncio é um dos tratamentos também violentos. Então, e a grosseria é um também, né? Tem um custo da grosseria. Tem uma pesquisadora que ela passou a vida toda estudando o custo da grosseria. São milhões de dólares também, né? O quanto que isso gera um clima, né, que baixa toda a produtividade, não só de quem sofre a grosseria, mas de toda a equipe ali que presencia também aquele episódio, aquela briga, né, aquela que fica todo mundo tenso, perde a produtividade. As pessoas muitas vezes se demitem, né, deixam o trabalho, se demitem daquele chefe, não da empresa, né, então também perde talentos, né. Custos para a imagem da empresa, para a reputação, custos, de novo, da satisfação do cliente, porque quando eu tenho uma comunicação falta de comunicação e uma comunicação ríspida também, né, violenta, os funcionários vão numa cascata. Um passa para o outro e assim vai. Outro e vai chegar no cliente, que não tem nada a ver com aquilo que está. Mesmo que não chegue no cliente, e vai chegar, certeza absoluta, mas mesmo que não chegue, você vai destruir o convívio ali, né? Sim, aquele convívio da empresa acabou, né? Cada um vai falar o que quer e assim vai. Eu digo até mais que não só pelo verbal, não verbal e tudo mais, o silêncio e tudo mais é violento. É violento também olhares, né? Claro, os olhares, a forma de você lidar, o descaso de você, né, não prestar atenção no que o outro está falando. A pessoa, isso, cumprimentar, né? Ignorar. Isso, né? Tudo isso. Isso é muito violento. Às vezes até mais. Até mais do que uma verbalização de um xingo, um palavrão, alguma coisa assim. Sim. Porque é algo que você não quer dizer que você está fazendo, mas você está fazendo. E a pessoa percebe. Claro. Né? Um olha para o outro, você está falando uma coisa, o outro olha para o outro e dá uma risadinha, um sarcasmo, né? É uma forma de se comunicar que a gente conhece muito bem dentro das organizações, que acontece bastante, né? O medo, né? Vai gerando esse desconforto, esse medo interpessoal e diminuindo a confiança. Isso, a confiança, o interesse de falar novamente com aquela pessoa. E tem o outro custo também, né? Um custo de demissão,
processos, rescisão, de sim, contratação de uma nova pessoa. Tudo isso é custo. muito custo. Porque às vezes aquela pessoa que saiu por causa do líder ou por causa de um conflito ou confronto que existiu, ela sai, ficou vago um espaço que estava sendo atendido por aquela pessoa e você tem que achar alguém no mercado. Uma coisa que não é tão simples. Muito difícil, É demora difícil, muito mais demora, tempo. tem treinamento, né? Espera um tempo para aprender. Muitas vezes a pessoa não aprende tão fácil, né? Você tem que destinar pessoas para ajudá-lo, para treinar e tudo mais. Enfim, esses custos todos são meio ocultos, né? Ninguém coloca isso numa planilha, mas existe um custo que é invisível, né? Legal. Vamos lá. Vamos pensar na NR1, que está falando muito sobre essa questão da saúde mental, né? E essa, como a gente já falou da cultura de diálogos, os riscos da saúde mental e tudo mais, aonde faz conexão com tudo isso que a gente falou até agora, com a NR1? Sim, eu tenho visto, a gente falou dos afastamentos, Sim. né? E eu vejo muito o diálogo, essa cultura do diálogo, das relações, o cuidado com as relações, como uma base, né? Como se fosse um campo mesmo que a gente quer que floresça, né? Sim. Onde eu vou plantar, né? Esse campo vai dar flores, vai dar frutos, ou ele é um campo minado que vai gerar adoecimento, né? Sim. Acho que é uma boa metáfora. Então, o afastamento é o ponto final ali, né? E esse nível, esse aumento dos afastamentos, né? Que veio, né? A implementar a NR1, porque tá demais, Sim, né? É um sim. custo Por causa muito da grande. saúde mental, né? O Ministério do Trabalho falou, não, é um custo muito grande muito isso, alto. né? As empresas têm que também fazer a sua parte, olhar para isso. Os trabalhadores estão adoecendo, burnout, depressão, todos os transtornos, né? Então, o trabalho, ele não pode ser um fator de risco. O trabalho é a nossa expressão, é onde a gente ganha, né, a nossa vida, o nosso sustento, onde eu coloco meus talentos, né, a serviço das pessoas, das organizações do mundo. Como é que ele pode ser um fator de risco, né? Pois é. E eu vejo a cultura de diálogo como como é que eu posso criar esse ambiente, né, na prática, um ambiente em que as pessoas possam, sim, falar o que elas estão passando, sem medo de ser julgadas, né? Possam olhar uns para os outros sem cair nessas violências, microagressões, no assédio moral, assédio sexual. Sim. Quer dizer, a gente está falando de relações, né? Pessoas e relações que precisam ali conviver, práticas de convivência, né? Como é que a gente pode conviver para o bem de todos, né? Não só de uns e deixar que outros adoeçam. É claro que tem todos os outros, não é só um problema de comunicação, né? Tem sobrecarga, tem prazos, tem várias coisas envolvidas. Muita coisa, né? Que a gente vê que é um ambiente como um todo, mas a base, se a gente tiver uma base de diálogo, uma base de segurança, de abertura, de né? Confiança, né? Que eu posso confiar no meu colega para compartilhar o que eu estou fazendo. Quando a gente adoece também, muito do adoecimento, principalmente dos riscos psicossociais, ele vem pelo isolamento. Hoje Sim. a gente vive uma epidemia da solidão também, Sim. mundial, né? 1 a cada 6 pessoas sofre de solidão no mundo. Está lá a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, mapeou ali a epidemia da solidão. Isso muito preocupante, né? É um risco, assim, que você pode ter um ataque cardíaco, é um risco equivalente a você fumar 17 cigarros por dia. Quer dizer, não adianta você pensar em ter uma alimentação saudável, fazer exercício, se eu não tiver boas relações, e o trabalho é um ambiente que a gente passa muito tempo, né, que ele pode nos adoecer. Às vezes muito também. Mais do que em casa, né? Sim, 8 horas por dia, 10 horas por dia, né? Então, quanto que isso pode adoecer também as pessoas por esse isolamento, né? Ela está no meio de um monte de gente, mas ela se sente sozinha, ela não tem uma pessoa para conversar, ela chega e esses transtornos e a própria, né, depressão, ansiedade, elas vão dando sinais, né, os sintomas. A pessoa aparece num dia, de repente a pessoa era mais falante, ela parou de falar, né, ela tá
tá passando, ela dá alguns sinais ali, ela não conversa mais com ninguém, então ter essa empatia também para chegar, o que você precisa de alguma coisa, né? É uma leitura, né? É uma leitura de quem é aquela pessoa e o que ela pode estar passando. O quanto você pode contribuir para que piore aquilo ou que melhore. Ou que melhore. A gente sabe acolher uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo. Se uma pessoa se machuca no trabalho, a gente vai, né? Leva para a enfermaria, tem os primeiros socorros ali. E uma pessoa que está com uma não crise tem especialista para isso, crise né? de ansiedade, não tem. Né? Que precisa conversar, que precisa para onde que eu encaminho, como é que eu ali como colega de trabalho, quais são os nossos EPIs, né? Os nossos equipamentos de proteção social, né? De convivência, né? De apoio nesse sentido. Sim. Eu faço uma ligação com a empresa que eu trabalhei, que num período ela contratou muitos deficientes físicos, visuais, auditivos, né? E PCDs e tudo mais. E antes de elas colocarem eles para trabalhar, ela simplesmente deu um treinamento para a empresa toda. Então é uma preocupação que você tem que ter, né? Tem pessoas que é deficiente físico e que não quer ajuda nenhuma. Ele se sente mal se você estiver ajudando. Mas você tem que entender como que você chega na pessoa, como que você reage, entender que aquela pessoa já sabe lidar com a situação. Enfim, tudo isso a empresa tem que se responsabilizar também, né? Não pode ser só uma cota de PCDs. Ele tem que ser um trabalho bem feito, que tem que ter um começo, meio e uma constância no atendimento ali e preservação dessas pessoas e dos outros profissionais também. Pode ter um monte de pessoas que saibam o que é a comunicação, né? Que é a escuta, a fala e a preocupação com o outro, mas será que a empresa está favorecendo que as pessoas coloquem isso em prática, ou eles cobram uma outra coisa? Então esse tipo de ação é que precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa sabe muito bem o que é comunicação, mas ela não coloca em prática porque a empresa que ela está trabalhando não cobra isso. Ela cobra algo diferente. Não, você tem que lidar com ela ali. O Marcelo, vai lá conversar com a Marô. E vocês que se virem aí. Eu preciso que você bata essa meta aqui. E se essa meta for batida, para mim não importa como vocês fizeram. Não é bem assim, né? Não pode ser assim. Não. Porque a comunicação é mais delicado do que isso. A saúde mental é mais delicado do que isso. O silêncio, né? Os transtornos, todas as necessidades que as pessoas têm, cada um com a sua, né? Que pode ser várias coisas que a gente já sabe, mas elas estão esperando que tenha um acolhimento por parte da empresa, né? Então eu me preocupo em relação a isso. Por que é importante desenvolver uma comunicação mais consciente, essa abertura para o diferente? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas por que a gente tem que fazer isso? Por que será que a gente tem que fazer isso? Não seria normal a gente fazer igual para todo mundo? Com quem pensa diferente, isso. Não, porque tem pessoas que são mais fáceis, e aí os grupos de afinidade, né? Tem pessoas que a gente se reconhece, tem mais afinidade, então eu vou ficar ali criar os meus amigos ali, que são os mais parecidos comigo, os que mais se parecem e tal. Esse grupo é fácil de conviver. Sim. E o grupo mais diferente é difícil de conviver, são as pessoas difíceis. Então a gente vai colocando todo mundo em caixinha. Caixinha. Só que eu tenho que trabalhar com todas as pessoas. O trabalho tem juntos, que ser feito, né? Os americanos têm um conceito bacana que é o trabalho compartilhado, shared work, né? Então a gente precisa trabalhar junto, né? Não é viver junto, né? Ser super amigo, sair, né? Não, mas a gente precisa entregar esse trabalho junto, né? A gente precisa tudo conectado, colaborar, trabalhar junto. Então, e a pessoa que pensa diferente pode trazer alguma coisa, um ponto que eu não tinha visto, né? Isso. Então, primeiro para
para ter o trabalho feito, né? Para conseguir as entregas na melhor qualidade possível, a gente precisa conseguir se comunicar, precisa chegar no entendimento, né? Uma coisa, a comunicação tem a ver com o entendimento. Não adianta a gente falar a mesma língua se você não está entendendo o que eu estou falando, né? O que é segurança, o que é confiança, como é que eu vivencio isso na prática do dia a dia. São conceitos bonitos, mas eles têm que estar na prática. Na prática. Nas ações, nos rituais, nas reuniões, né, em todos os lugares. Não adianta estar lá como um valor na parede, pregado na parede. Não, ele tem que ser incorporado. Né? Então, quando a gente se comunica bem, a gente se sente bem, né? A gente fica em paz, porque problemas de comunicação nos tiram o sono, nos adoecem. Nos distancia, né? De pessoas. Nos distanciam, nos afastam, né? Muitas vezes quantas pessoas até chegam a sair de um trabalho, né? Sim. Porque não aguenta mais, não consegue conversar com o chefe, ou não consegue conversar com o trabalho, com o colega com a de equipe, trabalho, né? com a equipe, né? Então, por que eu só vou dar atenção à comunicação quando ela falta? Quando vira um conflito, né? Quando vira um processo, uma ação, que eu tenho que brigar, eu posso ter uma comunicação consciente antes, né? Entender as minhas necessidades, os meus sentimentos, não ser tomada pelas emoções ou tomado pelas emoções, porque o diálogo tem uma carga emocional muito grande também, né? Nós somos seres emocionais e racionais ao mesmo tempo. Porque no fundo a gente está vendendo um pouco do que a gente gostaria que o outro pensasse também, né? Eu quero convencer. Quero convencer, né? A pessoa a pensar. Mas será que eu escuto para compreender? Essa é a base, a essência da comunicação consciente no diálogo. Escutar para compreender e não para responder, para debater, para ganhar, né? Não é um jogo. Então, né? É essa mudança que tem que existir, não né? É um jogo de tênis. Não é um confronto, né? Que eu vou dar a melhor cortada para você perder a bola. Não, é um jogo de frescobol, que eu vou levantar a bola de uma posição boa que você vai conseguir pegar também. Que é o termo que você falou, colaboração. É a colaboração. Se a gente trabalhar de forma colaborativa, e eu trabalhei em algumas empresas que a gente trabalhou bem e trouxemos resultados bons. Então... Só que isso não é divulgado. Não é divulgado. Exemplos, sabe? O benchmarking com outras empresas. Olha como funcionou aqui. Né? Aí facilitaria a vida de todas as empresas, né? Parceiras, pelo menos. Mas não é divulgado. Tá bom aqui, então vamos continuar desse jeito. Tem que ser replicado, multiplicado. Né? Tá bom, então eu queria entrar num outro assunto aqui bem rápido. Por que nós estamos conversando mais com as redes sociais, os IAs da vida, ChatGPT e tudo mais, do que com colegas e família? Por que motivo isso? É verdade, né? Essa é uma boa pergunta. A IA, muitas vezes, ela está muito mais disponível, né, para a gente o tempo no todo. Bolso, né? Na bolsa. Na bolsa eu posso falar com o ChatGPT às 1h, às 2h, ele não dorme. Não dorme. Né? Eles também, eles respondem, eles não têm julgamento, né? Então ele tem ali o seu histórico e aí ele vai criando ali você vai dando, né, as informações e todas as informações que ele tem, ele vai sempre te enaltecendo, te elogiando. Isso, é difícil ele te fazer uma crítica, né? Olha, Marô, não é bem por aí, preste atenção, tal. Ele me fala coisas incríveis, eu falo, nossa, será que eu posso confiar, né? Tá tudo bom. Então não tem julgamento, tá sempre disponível, é muito rápido. Processa milhares e milhares de informação e te responde muito rápido, concorda com você, né? Agora é um risco, porque tem uma outra pesquisadora, Laura, que está lançando um livro também sobre saber conversar na era da IA, né? E ela faz uma pesquisa extensa de como é que a gente está criando essas relações íntimas com a máquina, né? Ela chama de tecnoafetividade, acho que esse é o conceito, né? E não é uma pessoa, né? Isso é muito perigoso, né? Você fazer terapia com o ChatGPT e não procurar um terapeuta, né? Você não ter aquela outra pessoa, você tá passando por uma solidão muito grande, achar que você tem uma companhia, quando na verdade você não tem uma companhia, isso gera mais isolamento ainda, né? Nos mais jovens, né? O meu filho de 12 anos estava perguntando para o ChatGPT como que ele faz para fazer um intercâmbio fora. Eu falei, Antônio, você tem que conversar comigo primeiro, né? Por favor. Não, eu quero ir para fazer
fazer curso de robótica na NASA, quero estudar não sei aonde, tá com 12 anos. Quer dizer, como é que pode, né? E não conversa com os pais. Então, tem os limites ali, né? Tem. E casos muito, né? Que pode dar muito ruim também, né? Mas você chora, o ChatGPT não chora. Então. Você dá bronca, o ChatGPT não. O outro tem ali a emoção, né? Então, é bem perigoso e eu acho que pode... Por um lado, é claro, eles nos ajudam muito, né? Não tem como negar, as IAs elas estão o tempo todo e estão nos ajudando, mas ela pode ser também uma ilusão de que a gente está acompanhado, quando na verdade a gente está ficando cada vez mais sozinho. A gente está bem no começo também, né? Sim. Então é importante que a gente analise esses pontos para a gente não se frustrar, porque pode ser uma ilusão mesmo. Uma ilusão de companhia. De companhia e até ilusão de que se isso vai ser para sempre, Sim. ou se vai ter uma outra coisa aí substituindo. Por exemplo, eu comprei na época a assistente virtual, Alexa, e eu pensava que ia ser, eu pensava que ela ia se atualizar e tudo mais. Até hoje ela fala as mesmas coisas e só serve para tocar o despertador e falar como tá o clima amanhã. Não adianta muito. Então assim, pode ser uma frustração isso também. Para finalizar, que a gente tem pouco tempo, quais os 3 pilares da comunicação que gera encontro? 3 pilares. Deve ter mais, né? Tem, né? Mas vamos tentar define uns 3 aí só para nesse tempo que a gente tem. Eu trouxe essa comunicação a serviço do encontro, né? Então, uma comunicação que conecta, né? Primeiro, sou eu. Quem eu sou, o que eu preciso, né? Por que eu estou me comunicando, né? Primeiro pilar é você. Primeiro pilar, sou eu. Sou eu. Onde eu estou, o meu lugar, pensando nesse ponto de encontro. É um lugar, né? Que a gente se encontra, né? Estamos perdidos, a gente marca o encontro, tem um lugar. Né? Tá bom. Então, onde eu estou, né? E com todos os meus sentimentos, emoções, necessidades atendidas ou não, quem eu sou, né? O que eu quero, entender um pouco mais. Tudo sobre mim. Sim. Tá. O meu lugar, a minha posição, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu almejo, o que eu quero comunicar, né? Para que eu me comunico. O outro, quem é essa outra pessoa, o segundo pilar é o outro. Com quem eu vou me comunicar, porque eu tenho que acertar a minha linguagem, dependendo de quem eu tô falando, né? Como uma roupa que a gente veste, né? Eu não vou com a mesma roupa para corrida, que a roupa que eu venho aqui gravar o podcast, né? Sim. Cada lugar eu tenho uma roupa que eu posso usar diferente, então eu tenho essa outra pessoa que tem um mundo... Que vai compartilhar... Que tá num outro lugar, sim, né? Que vem de outro lugar, que tem, né? Outras histórias, outras formações, outro jeito de falar, sim, né? Sim. E que a gente precisa achar esse ponto comum. E eu tenho um chão, né? Aí sim, né? Um lugar mesmo, onde a gente vai se encontrar, é numa sala onde fechada, é compartilhado você e eu, né? Com uma luz boa, com um microfone que amplifica a nossa voz, ou não, é no meio da multidão, sim, num barulho, né? Na fábrica. Qual é o melhor... Em cada conversa também é importante a gente pensar no melhor lugar, né? No melhor momento e no melhor lugar para ter aquela conversa. O melhor seria não ter nenhum barulho, né? Sim. Ser um lugar mais tranquilo. Silencioso, sem interrupção. Às vezes não é possível. Às vezes vai ser no meio ali da confusão. É o lugar que a gente tem a hora que eu encontrei aquela pessoa. Sim. Mas pensar também, ter esse cuidado para entender o contexto, né? A gente consegue marcar uma reunião, a gente tem um espaço reservado, ou não, eu preciso falar com você agora, eu tenho essa urgência, né? Então, qual é o contexto, né, que vai acontecer, que precisa acontecer essa conversa, esse encontro. Né? Muito bom, Maru. 3, resumindo. Em um podcast só não dá para resumir tudo, não, né? Dá. Tanta coisa que tem dentro desse livro aí e o conhecimento também. Mas que a gente nunca perca a esperança em encontrar esse ponto de encontro, né? Por mais que a gente seja diferente, que a gente pense diferente, sempre vai ter um ponto que a gente pode se encontrar. Compartilhar. Né? Compartilhar. Muito bom. Muito obrigado pela participação novamente. Boa sorte no seu livro. Muito obrigada, é seu esse. Muito obrigado, agradeço de verdade, viu? Agradeço de verdade. Eu te agradeço, obrigada pela parceria. Valeu.